Não importa se você é uma pessoa mediaticamente conhecida ou politicamente importante no seu país. Ainda assim, a transfobia vai te dar um soco na cara. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Estados Unidos, governo Trump, Érica... Oi! Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Estados Unidos, governo Trump, Erika Hilton, Duda Salabé e transfobia. Porque, se você não ficou sabendo, tanto a Duda Salabé quanto a Erika Hilton sofreram um ataque transfóbico muito grande ao entrar nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, sobre a transfobia institucional dos Estados Unidos, passando por cima até da soberania de outros países, como o nosso Brasil. Mas antes da gente dar seguimento para o assunto do vídeo, eu quero te fazer um convite para que você contribua com transmissão no Apoia-se, até porque eu preciso de dinheiro para fazer isso daqui continuar se mantendo minimamente viável. Ainda mais agora que uma das minhas luzes de gravação resolveu queimar. Ai, que ódio. Mas enfim, eu abri um Apoia-se pro Transmissão, cujo link é apoia-se/transifemissão, link que está aparecendo aqui embaixo, e lá você pode contribuir para que o canal continue funcionando. Eu tô pedindo ali uma contribuição de R$10 mensais, que não é um valor que pesa muito, mas ajuda bastante aqui no Transmissão. E se você contribuir, o seu nome vai aparecer no final dos vídeos, né? Como sempre, também você vai ter acesso ao nosso Discord. Enfim, fica aqui o convite para que você contribua com transmissão, porque, como eu disse, eu preciso fazer isso aqui continuar funcionando. Para isso aqui continuar funcionando, eu preciso de dinheiro. Então, se você gosta do meu trabalho, se você acha que isso daqui é importante, se você acha que isso daqui deva continuar, considere contribuir para o Apoia-se ou se tornar um membro do Aquenda aqui no Transmissão também, porque ajuda muito. Se você não pode contribuir financeiramente, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento dos vídeos e a sua inscrição já ajuda bastante também. Enfim, contribua como você puder, mas por favor, contribua para o funcionamento desse canal. Agora a gente pode ir pro assunto em questão aqui. Nos últimos dias, todo mundo foi pego de surpresa com a notícia de que a Erika Hilton foi classificada enquanto um homem ao entrar nos Estados Unidos. Acontece que ela foi convidada para um evento político lá nos Estados Unidos e ao emitir o visto, né, na embaixada ali dos Estados Unidos para poder entrar no país, eles colocaram lá que se tratava de um homem, colocaram que ela era do sexo masculino. Quando essa notícia veio à tona, todo mundo se indignou muito, e se indignou mais ainda quando a Duda Salabé também veio a público e falou que há 2 semanas atrás aconteceu o mesmo com ela. Ao emitir um visto para entrar nos Estados Unidos, também colocaram ali que ela pertencia ao sexo masculino. Vale falar aqui que tanto a Erika Hilton quanto a Duda Salabé são figuras muito importantes aqui no Brasil, porque as duas são deputadas federais. A gente está falando de pessoas que têm cargos políticos importantes no nosso país. A gente está falando de 2 mulheres trans que são algumas das figuras mais influentes quando a gente fala de política no nosso país, voltada para pessoas LGBTQIA+. Apesar de que elas não trabalham apenas para pessoas LGBTQIA+, vale dizer que as duas estão ali no Congresso fazendo um trabalho por toda a população brasileira, mais até do que muita gente que se diz patriota aí o tempo inteiro. Mas enfim, esse é um ataque muito grande tanto às figuras da Duda Salabé e da Erika Hilton, que, volto a dizer, são pessoas importantes politicamente no nosso país, e também mediaticamente, principalmente a Erika Hilton, né, que ela é tida como a nossa Beyoncé, a nossa diva pop do Congresso Nacional. Então a gente está falando de figuras muito importantes e que têm os seus documentos retificados, ou seja, o nosso país, o Brasil, o governo do Brasil reconhece as duas como mulheres. A certidão de nascimento delas tá com o sexo feminino, porque o nosso país reconheceu as duas como mulheres. Então, quando elas tentam entrar nos Estados Unidos e recebem esse tipo de tratamento, um tratamento altamente transfóbico, um tratamento que não deveria ser dado a ninguém, os Estados Unidos, além de estar reafirmando a sua agenda transfóbica atual, também está indo contra os documentos políticos do nosso país. Está indo contra o que o nosso país determina politicamente. Está indo contra a soberania do Brasil.
Não é novidade para ninguém que desde que o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos novamente, ele tem feito um ataque sistemático a pessoas trans. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, você pode ver clicando aqui em cima, mas desde a posse do governo Trump, ele já começou os seus ataques, né? Colocando ali, assinando normas que diziam que pessoas trans não teriam seu gênero reconhecido, né? Que o governo dos Estados Unidos apenas reconheceria o sexo biológico masculino e feminino, né? Ele até se embolou bastante porque, né? Ele chegou a assinar normativas que diziam que o sexo, né, vai ser definido, que vai ser usado para definir o sexo das pessoas seria aquilo que foi definido na concepção, aquilo que foi definido, né, no período embrionário e tudo mais. E aí ele se embolou bastante porque meio que as pessoas, elas são todas meio que biologicamente do sexo feminino até um certo período gestacional, algo que eu não vou entrar muito em debate aqui, porque isso só serviu mais para, né, fazer umas piadas ali com o Trump e tudo mais. Mas enfim, a gente tem visto esse ataque sistemático, e dentro desses ataques sistemáticos, o Trump também tinha anunciado que os passaportes de pessoas trans seriam emitidos com o sexo biológico e não com o gênero que aquela pessoa é reconhecida. A gente teve até o caso da Hunter Schafer, né, que é uma atriz norte-americana, que ela perdeu o passaporte dela na Europa, e aí quando ela estava nos Estados Unidos e foi refazer o passaporte dela, veio ali com o sexo masculino, e a Hunter Schafer é uma mulher trans, e ela ficou indignada e veio a público falar sobre isso e tudo mais. Então é algo que já tem acontecido. Pessoas que já teriam o passaporte emitido nos Estados Unidos com o gênero ao qual ela se identifica não teriam esse problema, mas ao renovar o passaporte, aí sim viria o sexo biológico. O que a gente não imaginou é que mesmo nos vistos que as pessoas trans fossem requerir nos Estados Unidos, né, para poder adentrar os Estados Unidos, os vistos também seriam emitidos com o sexo biológico da pessoa. E bom, né, tem um amigo meu que ele foi para os Estados Unidos, né, ele tá fazendo um programa de au pair nos Estados Unidos e tudo mais. Agora ele tá até, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele tá aqui no Brasil, mas quando esse vídeo for ao ar, ele estará nos Estados Unidos de novo, né. E ele é um homem trans, só que o visto dele tinha sido emitido mesmo no masculino, né, porque acho que ainda não tinham começado com essas medidas quando ele foi. Até porque ele foi para os Estados Unidos no ano passado, né? Então, enfim, ainda não estavam valendo essas regras, porque o Trump, nem lembro se o Trump já tinha ganhado quando ele foi, mas ainda não tinha assumido de qualquer forma, né? Então o visto dele tá tudo ok, mas se ele fosse ter que emitir visto agora, provavelmente o visto dele também sairia no feminino, porque na embaixada eles perguntam sobre documentos antigos e tudo mais, né? Então eles sabiam, eles tinham acesso até ao nome morto do meu amigo, mas ainda assim o visto foi emitido corretamente, porque a gente está falando de quando ainda estava sob o governo Biden nos Estados Unidos, né? Então, o visto dele, enquanto o visto dele estiver válido, vai estar no masculino bonitinho, certinho. Mas se ele fosse emitir agora, iria acontecer o mesmo que aconteceu tanto com a Erika Hilton quanto com a Duda Salabert. Isso é um ataque absurdo, porque isso tira toda a dignidade da pessoa trans. Quer dizer, a pessoa trans, para poder visitar aquele país, ela é descaracterizada. Ela precisa ser abdicada de todo o seu gênero, de toda a sua identidade de gênero, de tudo aquilo que ela tem construído. Eu fico imaginando ainda mais para pessoas que forem migrar para os Estados Unidos, né? Porque pelo menos a Erika e a Duda Salabert estão indo lá apenas, né, para poder participar de eventos, de coisas governamentais assim, e depois elas voltam pro Brasil. Mas eu fico imaginando para quem vai migrar para lá, né, pelo amor de Deus, já tá todo um caos com imigrantes, ainda mais com imigrante trans. Puta que pariu, né, um inferno. Mas é muito interessante a gente observar esses casos, interessante eu digo não interessante de forma positiva, tá? Mas é interessante observar esses casos porque se eles fazem isso mesmo com figuras políticas, mesmo com figuras que são tão expressivas no nosso país, né, a gente tá falando de duas deputadas federais ainda por cima, imagino que eles não fazem com outras pessoas, né? Eu não duvido nada que muitas pessoas trans tenham tido seus vistos negados. Eu não digo nem de classificarem com o sexo biológico, mas eu digo de ter o visto realmente negado, serem impedidas de entrar naquele país simplesmente por serem pessoas trans. O governo Trump tem sido um desastre absurdo, né? Desde que ele começou ali nos Estados Unidos nesse segundo mandato dele, né? Tá sendo um desastre internacional absurdo.
o Trump, com todas essas taxações, ele só está conseguindo fazer com que os Estados Unidos fique cada vez mais isolado, né? Então essa guerra das taxações só está ferrando os próprios Estados Unidos, está elevando a inflação lá dentro do país e tudo mais, né? Inflação sobre vários produtos. E a gente está vendo também que a perseguição contra os imigrantes está sendo um problema também lá dentro dos Estados Unidos, porque inúmeros postos de trabalho que são... Esperar a gata parar de fazer barulho. Mas inúmeros postos de trabalho que tinham sido ocupados por imigrantes, principalmente, né, por serem trabalhos que geralmente têm uma remuneração mais baixa e tudo mais, agora estão tendo um déficit de funcionários, né, porque muitos funcionários que eram imigrantes ou estão sendo deportados ou estão com medo de ir para o trabalho, de sair de casa e serem denunciados e aí serem deportados. Fora toda a perseguição que a gente tem visto com todas as pessoas que são a favor da Palestina que tem acontecido nos Estados Unidos. Qualquer imigrante que se diga a favor da Palestina tem sido deportado, né? E muitas vezes as pessoas simplesmente andando na rua, como a gente viu acontecendo com uma estudante universitária, que ela estava simplesmente andando na rua e vieram agentes da imigração e a levaram embora, sem dar nenhum aviso, só colocaram ela dentro de um carro e levaram embora. Depois ela conseguiu reverter isso por conta da repercussão que teve, né? Toda a repercussão negativa que teve para o governo dos Estados Unidos, eles acabaram voltando atrás aí nesse sequestro que tinham feito com ela, né? Porque foi basicamente um sequestro. Ela não teve tempo de falar com absolutamente ninguém, só levaram ela, iriam deportar e era isso. Ainda bem que conseguiu reverter. Mas com pessoas trans tem tido essa perseguição muito frenética. A gente tem visto que vários estados dos Estados Unidos estão colocando ali várias perseguições, várias formas, colocando em prática várias formas de perseguição contra pessoas trans. Pessoas trans têm tido muito medo de simplesmente viver naquele país. A gente tem visto muitas ofensivas também acontecendo, né? Recentemente teve uma manifestação lá nos Estados Unidos em frente ao Capitólio, onde estenderam uma bandeira trans em frente à Casa Branca e tudo mais, né? Então a gente tem visto essas coisas acontecendo, mas a perseguição tá muito frenética, tá muito forte, e não existe nenhum indício de que o Trump vai voltar atrás durante o governo dele, né? E esse ataque em cima de turistas que estão indo para os Estados Unidos, nem para turistar, mas para simplesmente cumprir agendas políticas, é um retrato muito grande do que está acontecendo. Até porque isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. A gente tem visto outros países também adotando medidas muito transfóbicas contra as pessoas. Reino Unido, recentemente, né, tomou também uma atitude bem transfóbica, que talvez eu vá falar sobre isso em outro vídeo. Mas a gente está vendo todo esse ataque acontecendo no mundo inteiro, e a gente está vendo, inclusive, isso passando por cima de soberania dos outros países, o que é bastante preocupante. O Trump não está nem aí para acordos internacionais, então nem figuras políticas de outros países estão protegidas da transfobia do governo Trump. A única coisa que a gente pode esperar é que a resistência trans nos Estados Unidos seja cada vez mais forte e que consiga reverter várias dessas coisas, né, que estão sendo feitas pelo governo Trump, e a gente também só pode desejar força às pessoas trans dos Estados Unidos, muita força mesmo. E, obviamente, fazer o que tiver ao nosso alcance para impedir que esses ataques dos Estados Unidos se estendam para o Brasil. Porque, né, aquela coisa que já disseram bolsonaristas de que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, muitas vezes de fato acontece. E a gente tem visto a perseguição política contra pessoas trans aqui no país sendo também cada vez maior. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que impede transição de gênero hormonal em crianças e adolescentes trans. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas além disso que aconteceu no CFM, aqui no Brasil também tem acontecido de vários projetos de lei anti-trans tramitando. Isso mesmo antes do Trump, né? A gente já tem aí um bom tempo, desde o governo Bolsonaro, isso acontecendo no nosso país. Cada vez surgindo mais projetos de lei anti-pessoas trans. E dentro dos projetos de lei que estão tramitando, existe inclusive projeto de lei que faz a mesma coisa que o CFM fez. Projeto de lei que visa proibir, inclusive prender médicos que façam uma transição hormonal em crianças e adolescentes trans. Então a gente está vendo toda essa perseguição acontecendo no mundo inteiro, essa perseguição crescendo aqui no Brasil,
e a gente precisa lutar contra isso. A gente não tem muito poder para fazer as coisas mudarem nos Estados Unidos, mas a gente tem poder para fazer as coisas mudarem aqui no país. A gente tem poder para fortalecer as instituições, todas as organizações que são a favor de pessoas trans, como a ANTRA, como Minha Criança Trans, como o IBRAT e por aí vai. Então a gente tem que fortalecer essas ONGs, a gente tem que fortalecer essas associações e a gente precisa fortalecer as nossas políticas que são trans, né? A gente tem que fortalecer todas as mulheres trans e travestis que estão fazendo política ativamente no nosso país. Todas as nossas deputadas, todas as nossas vereadoras que são mulheres trans que estão aqui à frente. Até porque eu tô focando muito em mulheres trans, porque nesse momento a gente não tem homens trans em cargos políticos, com exceção do Tami Miranda, mas o Tami Miranda, ele é contra nós, né? O Tami Miranda, ele não tá do lado da luta trans, o Tami Miranda, ele tá do lado oposto. O Tami Miranda tá do lado da direita e ele não faz absolutamente nada para proteger pessoas trans no nosso país. Então ele não conta muito. Então o que nós temos que fazer é fortalecer todas as políticas públicas sobre pessoas trans que a gente tem aqui no nosso país, que favorecem pessoas trans, e a gente tem que fazer um enfrentamento muito grande contra os transfóbicos. Isso é algo que não é só para pessoas trans fazerem. Pessoas cisgênero têm obrigação moral de apoiar pessoas trans nessas lutas, até porque, como eu já disse muitas vezes, se você for uma pessoa antifascista, você também tem que ser antitransfobia. Você tem que atuar junto de pessoas trans para poder construir um país e um mundo que seja menos transfóbico. Porque, como a gente pode ver, pessoas trans têm sido o bode expiatório atual do fascismo, né? Nós somos o grupo que atualmente o fascismo no mundo inteiro escolheu para atacar. Se você não tá do lado de pessoas trans, você tá fortalecendo sim um ideal fascista no mundo. Então você tem que estar do nosso lado. É sua obrigação moral estar do nosso lado, tá? Se você não tá do nosso lado, provavelmente você não tá nem do seu lado, porque você tá do lado de medidas fascistas que uma hora ou outra vão te perseguir também. Como eu disse, isso que aconteceu nos Estados Unidos é só um exemplo do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo nos Estados Unidos é preocupante, é algo que a gente tem que estar de olho, porque tudo isso reverbera no mundo inteiro, como está reverberando aqui no Brasil. Gente, Samantha do futuro para falar aqui com vocês duas coisinhas que eu acabei não falando no vídeo quando eu tava gravando o vídeo em si, né? A primeira delas é que a Embaixada dos Estados Unidos, ela emitiu um comunicado depois de tudo isso que aconteceu com a Erika Hilton e com a Duda Salabert, e o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos reforça o posicionamento transfóbico do seu presidente Donald Trump, porque a Embaixada dos Estados Unidos disse que reconhece apenas o sexo biológico, né, valendo ali, reconhece apenas dois sexos, falando do sexo biológico, né? Então, a transfobia do Donald Trump, ela depois é reforçada pela Embaixada dos Estados Unidos, né, que foi a embaixada que foi conceder ali o visto para Erika Hilton e para Duda Salabert e acabou cometendo esse ato transfóbico, esse crime mesmo, né, contra as duas e indo contra, inclusive, a soberania do nosso país. Mas, além disso, também, a outra coisa que faltou eu falar no vídeo é que a Erika Hilton, ela tá entrando com uma ação na ONU contra o Donald Trump. Ela já acionou o Itamaraty, né? Ela não foi pro evento, ela foi convidada para um evento enquanto deputada federal, né, lá nos Estados Unidos, e ela não foi por conta desse ocorrido, e ela vai acionar a ONU, né? Ela já disse que vai acionar a ONU contra aquilo que ela classificou como transfobia de Estado. E ela tá completamente correta em fazer essa classificação desse episódio transfóbico como transfobia de Estado, porque é isso que foi mesmo, né? A gente tá falando de uma mulher trans que tem o seu gênero feminino sendo reconhecido pelo Brasil, né, pelo Estado brasileiro, e um outro Estado passou por cima disso, né? Então é um ato transfóbico, que é uma violência muito grande contra qualquer pessoa trans, e além disso ainda é um ato contra a soberania do nosso país, Brasil. Então foi um incidente diplomático muito grande. Para além do incidente transfóbico, foi um incidente diplomático. Vale lembrar que direitos trans são direitos humanos, então a Erika Hilton tá com total razão em entrar com ação na ONU e tá com mais razão ainda por conta desse agravante, né, de ter passado, do governo Trump ter passado por cima da soberania do nosso país, Brasil.
porque, como eu já disse pra vocês, a certidão de nascimento da Erika Hilton tá ali dizendo que ela é uma mulher. A certidão de nascimento dela tá reconhecendo a Erika Hilton como uma mulher, como alguém pertencente ao sexo feminino, porque o nosso país, o Brasil, até então, né, vai saber o que vai acontecer no futuro, mas até então o nosso país reconhece mulheres trans enquanto mulheres e homens trans enquanto homens, basta fazer a retificação dos documentos, que foi algo que tanto a Erika quanto a Duda Salabert fizeram. Então a gente precisa ver como serão os desdobramentos dessa ação que a Erika Hilton vai abrir na ONU, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir dessa denúncia. E é isso, né? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Enfim, agora eu vou voltar ali pra Samantha do passado, né? Que tava mais arrumadinha, mais bonitinha, pra ela fazer um encerramento legal desse vídeo aqui. Então é isso. O recado que eu tenho pra dar pra vocês é esse. Fortaleçam as políticas trans, fortaleçam as pessoas trans que estão fazendo política por pessoas trans e fortaleçam toda a agenda anti-LGBTfobia, toda a agenda antirracista, toda a agenda anticapacitista que vocês puderem fortalecer. Porque isso sim é construir uma democracia de fato. Isso sim é o que pessoas que são antifascistas fazem. Isso sim é obrigação de qualquer pessoa de esquerda, seja pessoas que são comunistas, sejam pessoas que são mais de uma esquerda reformista, enfim. A gente precisa fortalecer minorias que estão sendo perseguidas, porque todos esses ataques não podem continuar. A gente precisa ter o direito de viver, a gente precisa ter o direito de viajar, a gente precisa ter o direito de existir no mundo. A gente precisa estar inserido em sociedade. É isso que a gente precisa. A gente não tá pedindo muito. A gente só tá pedindo o direito de viver nessas sociedades que estão espalhadas pelo mundo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais rápido, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês não têm o que comentar, coloca um emoji de morcego, porque eu não consegui pensar em nenhum outro, então vamos voltar pro morcegão do engajamento. E também, por favor, deixe seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e disseminar mais pelo YouTube. E também copie esse link e saia distribuindo por aí. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.